Fala aí, meus queridos, sejam muito bem-vindos aí a mais um dos nossos conteúdos semanais, mais uma aula barra live semanal. Essa semana eu tô fazendo aqui essa aula gravada, afinal de contas eu tô com um compromisso bem no horário da nossa live, tô acompanhando a minha esposa numa apresentação de dança que ela tá participando esse ano. E então eu resolvi fazer essa gravação para não deixar passar a semana, não acabar enrolando, como já acabou acontecendo em outras vezes aí. Então hoje eu estou fazendo esse conteúdo gravado, estou liberando para vocês aqui no mesmo horário, né? E vamos lá, nessa aula, nessa live aqui, nessa live fake, nós vamos falar um pouquinho a respeito de carrosséis de conteúdo. Mais especificamente, eu quero mostrar para vocês como que vocês podem, utilizando o Elementor, fazer carrossel com qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de conteúdo. No Elementor, eu vou mostrar aqui para vocês, nós temos alguns carrosséis, né, alguns sliders já pré-definidos, né? Só que tem alguns momentos que a gente precisa fazer carrossel com outras coisas, com outros tipos de conteúdo. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? São alguns casos específicos, mas eu garanto para vocês que vai ser uma mão na roda para você fazer um layout ali diferenciado para fugir um pouco mais do padrão. Vou mostrar aqui alguns exemplos, inclusive, que eu mesmo já precisei desenvolver e você vai ver que vai ser bem interessante, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para a tela do computador onde eu já estou com o meu Elementor, né, com o meu WordPress, aliás, aberto. E aqui eu estou com uma página minha de exemplo que eu vou utilizar ela como um caso que a gente vai fazer a transição aí de conteúdo tradicional para carrossel. E aqui eu vou mostrar um exemplo de uma página que eu fiz, inclusive, essa semana para um cliente, né, para uma cliente, parceria aí de design com o Lucas Canedo, inclusive, o cara é foda nos layouts, o cara manda aí para mim uns layouts maravilhosos que é de cair o queixo. E a ideia, né, que eu fiz do carrossel nesse caso, do slide nesse caso, foi aqui nessa seção, ó. Reparem que aqui no desktop eu tenho uma seção normal com 3 colunas onde eu utilizo um componente, né, o widget de ícone, onde eu coloco aquele ícone composto, né, o ícone complexo, que eu tenho o ícone, título e descrição no mesmo componente. Mas, claro, poderia ter sido feito com qualquer outra coisa. Então aqui ele fica, né, em 3 coluninhas, bonitinho, porém, quando a gente vai para o mobile, né, eu tenho aqui a presença de um carrossel, que deixa as coisas um pouco mais dinâmicas, né? Deixa o negócio um pouco mais bonitinho. Aí dá para você fazer dessa forma, ó, com o conteúdo vazado, para a pessoa ver que tem mais alguma coisa ali. Dá para você colocar também as setinhas aqui, que facilitam a navegação. Então, você fazer esse tipo de transformação, né? Você tem ali um conteúdo tradicional e ao invés, qual que seria o modus operandi padrão aqui da galera, né? Você tem aqui um layout com 3 colunas no desktop. E aí para o mobile o que você faz? Joga um embaixo do outro. O que está tudo bem, não é errado, não fica sequer feio, fica legal, fica bonito. Mas venhamos e convenhamos, fazer dessa maneira aqui com o carrossel fica bem mais bonitinho, fica bem mais interessante, né? Então é basicamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês, como que eu posso fazer esse tipo de carrossel aqui com qualquer conteúdo, tá? E diga-se de passagem, isso aqui não é um print, né? Porque tem gente que vai lá, tira um print do card, digamos assim, né? Da coluna e coloca isso aqui num carrossel de imagem. Se a gente inspecionar isso aqui, a gente vai ver que não, que isso aqui é realmente o componente de ícone. Eu tenho aqui um SVG, eu tenho aqui um título, eu tenho aqui a descrição. Então não é uma imagem apenas, tá? Tá tudo separadinho, tá tudo bonitinho ali. Então é isso aí que a gente vai ver como fazer nessa nossa aula, nessa fake live de hoje, beleza? Bom, então vamos lá. Aqui eu peguei essa página, que é uma das páginas que eu fiz de exemplo no Primeiros Passos com Elementor, e eu tenho aqui justamente um caso igual àquele, que é esse aqui onde eu tenho 3 cards, né, dos principais serviços, só que aqui, como eu estava montando algo mais simples, o que, que eu fiz? Eu fiz o padrão, eu fiz o tradicional, que como eu disse, não fica feio, não é errado. E o que, que eu coloquei? Coloquei um embaixo do outro. Então eu tenho 3 cards, eu coloquei um embaixo do outro, tá show de bola, vida que segue, tá bonitinho, tá bacana. Mas e se eu quisesse colocar isso aqui também num carrossel? Então a gente vai fazer isso através do componente de carrossel de depoimentos, que é o que eu prefiro utilizar, que eu acho um pouquinho mais fácil a utilização, e através também dos modelos aqui do Elementor, tá? Então a gente vai criar o modelo e depois aprender como faz para aplicar ele lá dentro do carrossel de depoimentos. Bom, antes de mais nada, vamos ver aqui o que, que o Elementor nos tem de componente de slide ou de componente de carrossel padrão, né? Então eu vou criar uma página nova, ou melhor, eu vou utilizar essa daqui mesmo, a gente já está com ela feita aqui, né? Fica até mais prático. Eu vou utilizar essa daqui para a gente ver o que, que a gente tem à disposição de componente de slide.
e o que a gente pode fazer além, né, desses componentes, né, para a gente não ter que ficar refém, não ficar presos nesses componentes. Então vamos lá. Aqui nessa página eu não utilizei nenhum, né? Eu não utilizei nenhum, fiquei mais na criação de conteúdo manual, mas se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, o que eu poderia fazer, né? Como eu disse, tem pessoas que fazem o quê? Criam esses cards, né? Eu costumo chamar de cards, né? Criam isso aqui no Photoshop. Então, por exemplo, vamos criar um aqui no Photoshop. O próprio web designer ou até mesmo um designer, né, parceiro, manda para a pessoa isso aqui feito no Photoshop. Vou criar uns negocinhos aqui meio simples, tá, pessoal? Sem seguir muito padrão, só para a gente ter o exemplo de fato. Vou pegar mais esse aqui, eu tô dando print, mas isso aqui poderia ter sido construído diretamente no Photoshop, até mesmo com um layout um pouco diferente e tal, dá para fazer muita coisa, né? Eu vou chamar aqui, ó, de card 01, card 02 e card 03. Eu vou exportar tudo isso aqui como JPG para ficar mais fácil, para ficar mais interessante aqui. Vou jogar dentro de uma pasta que eu já deixei aqui já no jeito para hoje. E eu vou utilizar essas três imagens aqui com um componente de carrossel simples, que é o que eu falei que daria para utilizar fazendo isso como imagem. Qual que é o lado positivo, qual que é o lado negativo? O lado positivo, ou pelo menos aí como que eu posso dizer, uma vantagem de você utilizar com imagens é que é muito fácil de fazer, tá? Você vai vir aqui, você vai pegar o componente, né, o widget de carrossel de imagem, vai jogar ele aqui embaixo, né? Eu vou colocar, aí você coloca em uma única coluna, não precisa dividir em três igual eu fiz aqui. Você vai colocar em uma única coluna e você vai carregar essas três imagens aqui, ó. Os três cards, você vai carregar eles para cá. Carregando esses três cards, basta você aguardar o final, criar uma nova galeria. Se você quiser, você pode reorganizar aqui, né? Ó, eu gostaria de deixar dessa forma e inserir a galeria desses três cards. Configura o tamanho da imagem para completo, fala quantos slides você quer exibir, quantos vão ser rolados, né, um por vez, e aí tem um macetezinho aqui para você fazer com que eles apareçam os três e que não tenha essa sensação aqui de rolagem, tá? Ó. Como que você vai fazer? Ó, slide a rolar 1, esticamento de imagem eu nunca mexo. No caso, eu não colocaria nem seta e nem aqueles bullets de navegação que ficam aqui embaixo. Não tem necessidade de link nem de legenda. E o macete está aqui, ó, na parte dos mais opções. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que ele não vai reproduzir automaticamente, então ele não vai ficar rodando aqui sozinho, né, sem que eu faça o controle. E ele não vai ter uma repetição infinita. Por quê? A repetição infinita, ela vai fazer com que a pessoa possa clicar e arrastar, e ele vai ficar rodando aqui. E se você tiver apenas 3 cards, igual é esse caso, porra, não vai fazer o menor sentido isso aqui acontecer para o usuário. Ele tem 3 cards, ele vai ficar rodando nos 3, então não faz sentido fazer isso, né? Então não vai haver a repetição infinita, porque a repetição infinita, o que ela faz? Eu tenho 3 cards, a repetição infinita ela faz o seguinte, se eu tiver 3 e arrastar esses 3 para o lado, ela vai voltar no primeiro, aqui no finalzinho. Então vai acontecer exatamente o oposto do que eu quero. Eu não quero que eles fiquem rodando aqui infinitamente, né? Então eu vou colocar aqui que não haverá repetição infinita e a direção eu posso deixar à esquerda mesmo, que é eu puxando ele da direita para a esquerda, né? E aí, para ele ficar com esse aspecto mais separado, igual ficou daqui de cima, eu vou vir aqui, vou colocar um espaçamento personalizado, dá para colocar 20, 10, 15, né? Eu acho que menos que 10 fica muito próximo, que ele fica muito grudadinho, mas aqui o padrão 20, ó, ele é o que está mais próximo do layout original, né, das colunas nossas aqui. E eu vou colocar um arredondamento de borda aqui de 12, 15 pixels para ele ficar redondinho aqui. O único ponto negativo a título de visualização do que vocês estão vendo agora é que eu não tenho como acrescentar a sombra, né, das imagens igual eu fiz aqui. Então acaba sendo um recurso visual que eu perco. Dá para fazer através de CSS, mas é um pouquinho mais complicado e eu já adianto para vocês que ele não vai ficar perfeito, porque ele vai ter uma perda, ele vai ter um corte meio seco por conta dos limites do próprio widget, que ele não deixa transbordar essa sombra. Então ele vai bloquear essa sombra e vai ficar um corte seco. Então dependendo do tamanho da sombra não fica muito bonito, é preferível você deixar dessa forma aqui mesmo.
Então, a nível visual, não tem, na minha opinião, uma desvantagem muito forte que fale, não vou utilizar isso aqui, né? Faça com que você coloque na balança e veja um ponto muito forte e você fala, porra, não vou utilizar isso aqui de forma alguma. Então, daria para utilizar a nível visual. O grande problema que eu enxergo no utilizar dessa forma é na hora da manutenção, na hora da atualização dessas informações. Então vamos supor que o cliente vai lá e muda de ideia e ele quer trocar esses cards aqui, ele não quer mais colocar como destaque esses três serviços, ele quer trocar e colocar venda de tablets, venda, manutenção de impressoras, e aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que exportar a imagem nova no Photoshop e trazer ela para cá. Não é um processo simples, mas independente de qualquer coisa, vai demandar que uma pessoa faça a imagem e suba ela para cá. Se você coloca com conteúdo editável igual tá esse aqui, até mesmo o próprio cliente pode fazer isso. Você vai lá e grava um tutorial para ele, ensina mais ou menos como que ele faz a edição aqui dentro do Elementor. Ele mesmo pode vir aqui, clicar, por exemplo, aqui no card, né, no íconezinho, e vir aqui e alterar o texto. Então é muito tranquilo, ele vem aqui e troca a imagem. Dá muito certo fazer dessa forma. Então esse é o grande ponto negativo que eu particularmente coloco na balança e falo, porra, não compensa eu utilizar esse tipo de carrossel aqui como imagem, tá? A não ser que sejam, por exemplo, prints de depoimentos, etc. Aí já vale mais a pena, mas caso contrário, eu opto por utilizar o conteúdo editável, sempre, tá? E aí, pra gente transformar isso aqui naquele carrossel, especialmente igual esse tipo aqui do da Keila, né? Que é um carrossel vazado, que ele mostra um pedacinho da imagem lá no finalzinho, exige um pouco de programação, exige um pouquinho de CSS, mas é muito simples, você pode simplesmente copiar o que eu vou colocar aqui, colocar no seu projeto e tá tudo certo, tá? Como que você vai fazer? Vamos jogar aqui então pro tablet para a gente estilizar ele, né? Corrigir o tablet. Eu particularmente gosto de deixar o tablet igual do desktop, então com 3 colunas também. E aí o grande segredo está aqui no mobile, ó. No mobile você vai deixar normal para ele exibir apenas um slide, ele já vai passar de um em um mesmo, então não tem o que se preocupar. Aqui o restante das informações você não vai precisar mexer. Qual que vai ser o código que você vai utilizar? Você vai vir aqui na guia avançado desse componente e você vai colocar aqui, ó, selector, para falar que você está se referindo a este widget e não a todos os carrosséis da sua página. E você vai colocar aqui, ó, ponto swiper container. Posso estar errado, mas se eu estiver errado eu já vou corrigir. E você vai colocar aqui, ó, overflow visible. E aí, beleza, o que ele faz? Ó, ele já deixa os outros cards visíveis aqui para o final. Só que ainda reparem que ele não está aparecendo aqui, ó, né? Ele não está aparecendo o card aqui no cantinho. E aí, para você dar aquela sensação de que ele tem algo ainda sobressaindo aqui, você tem que fazer uma jogada com a parte dos espaçamentos aqui dessa seção, porque aí ele vai conseguir mostrar um pedacinho do card que ainda está sobressaindo. Só que o Elementor está com um leve bugzinho aqui, que ele não mostra isso logo na hora que você edita. Então você tem que sair da responsividade e voltar. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou diminuir um pouquinho esse espaçamento para ele dar essa sensação um pouco mais forte. E eu vou editar a coluna onde esse card está. Deixa eu até apagar essa parte aqui de cima, que eram aquelas duas linhas, né, de itens. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos lá, para o responsivo. Eu já diminui um pouquinho aqui o espaçamento entre um e outro. E agora eu vou vir aqui nessa coluna e eu vou adicionar margens. Na direita, eu vou ver se só a direita já vai resolver o problema, mas eu acho que não. Ah, legal. Só a margem da direita já resolve o meu problema. Então eu coloco aqui, por exemplo, ó, 20, 30, o quanto você quiser e o quanto você vê que fica interessante, sempre visando o quê? Sempre visando que esse primeiro card aqui ele não fique muito pequeno. Senão ele vai acabar saindo fora de todo o contexto do seu layout e ele vai ficar desproporcional. Então aqui no meu caso, por exemplo, o que eu fiz? Coloquei 20 de margem na direita da coluna onde esse card tá, onde esse carrossel tá, e eu reduzi um pouquinho o espaçamento para 15, né, o espaçamento entre uma imagem e outra dentro do próprio carrossel. E aí ele já mostra para mim, ó, um pedacinho dela aqui. Se eu quisesse, eu poderia diminuir um pouquinho mais, ó, para começar a aparecer a foto, porque aí já aparece um componente com uma cor diferente, aparece algo com uma cor diferente, a pessoa bate o olho e vê isso aí mais facilmente. E aí na hora que ela estiver no modo de visualização, ela consegue clicar e arrastar. E aí sempre vai ficar aparecendo, então, esse próximo card aqui, quando a pessoa clica e arrasta, ok?
Se você quiser deixar o efeito para que apareça dos dois lados, né, a pessoa arrastou esse aqui, ficou no meio e aparece um pedacinho de cada um deles. Aí você vai ter que trabalhar com a margem dos dois lados na sua coluna. Aí vamos sair do modo responsivo, vamos voltar. Aí ele vai ficar assim, ó. O primeiro não aparece, né, o do lado esquerdo, porque não está em repetição infinita, mas aí quando eu arrasto aqui, ó, ele aparece um pedacinho desse e um pedacinho desse. Então é essa jogada que você tem que fazer nesse caso do card de imagens. E isso aqui já fica como dica para você, até mesmo se você tiver, card não, me desculpe, né, do carrossel. Se você tiver um carrossel de imagem que você quer fazer isso aqui, ó, né, deixar ele desse jeito aparecendo um pouquinho. Mas, como eu disse, isso aqui é um carrossel de imagens, isso aqui não fica interessante, porque depois na hora da edição vai tudo por água abaixo. Você tem que exportar foto, se a pessoa erra uma letra, se ela quer trocar uma foto, qualquer coisa do tipo, tem que ficar exportando no Photoshop. Na realidade, isso aqui acaba se tornando um baita de um inconveniente para você. Então, a minha recomendação é que você faça isso de fato com o conteúdo editável, beleza? Um último ajuste aqui agora é que quando a gente faz isso no mobile, a gente gera um pequeno problema, tá? Por quê? O que eu gerei aqui? Eu falei que esse componente ele vai fazer um overflow visible, ou seja, o overflow é o conteúdo que está transbordando dos limites do meu widget, ou seja, as imagens elas estão transbordando o limite do meu widget. Wesley, como que eu sei o limite dele? É essa bordinha azul que vocês estão vendo. Então, quando eu faço esse overflow, ele está fazendo ali ele está de fato fludando, né? Ele está transbordando, né, o nosso conteúdo. E ele está transbordando também os limites do nosso dispositivo. Então ele gera isso aqui, ó. Ele gera essa barra de rolagem horizontal. E isso aqui é uma bela de uma porcaria para o nosso layout. Para você corrigir isso aqui, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nas configurações da sua página, você vai vir na guia avançado, e aqui no CSS personalizado, você vai fazer isso aqui, ó, body, HTML, overflow x, hidden. Ou seja, ele vai ocultar tudo que estiver transbordando no eixo X, que é o eixo horizontal, do nosso HTML, que é o nosso documento como um todo, ou do body, que é o corpo da nossa página. Então ele acaba já resolvendo esse problema. Essa mesma dica vale também quando você coloca alguma imagem muito grande, que ela fica estourando os limites, as limitações do dispositivo. Isso acontece muito no mobile. Então, na verdade, isso aqui acaba sendo um CSS que você vai começar a utilizar muito a partir do momento que você começa a trabalhar com layouts um pouquinho mais complexos, né? Você começa a fazer essas firulas, começa a fazer esses macetes para deixar as coisas um pouco mais bonitas. Então, acaba sendo um CSS que você pode deixar anotado aí nos seus códigos mais comuns, que eu garanto que você vai utilizar bastante, tá? Então, aqui a gente consegue fazer com esse tipo de carrossel. Quais são os outros formatos de slide, né, que o Elementor traz para nós? O Elementor ele traz para nós, deixa só eu voltar aqui com esse pedacinho, porque isso aqui vai ser importante para mim depois. Então, eu vou deixar esse modelo aqui, tá? Só usei a referência do outro carrossel de imagens para vocês verem o que dá para fazer. Então, fechou, vamos lá. Agora, quais são os outros tipos de carrosséis, os outros tipos de slides que o Elementor traz para nós? Aqui, pesquisando por carrossel, ele tem um outro que é um carrossel de mídia, que ele tem quase a mesma função desse que nós acabamos de ver, só que ele é um pouquinho mais cheio de marra, ele tem um pouquinho de funcionalidade ali diferenciada, ele tem umas coisas mais bonitinhas, uns efeitos 3D, e ele não faz as imagens no formato de galeria, igual vocês viram. Arrasta todas as imagens, cria a galeria e ele joga no formato de carrossel. Aqui você tem que subir cada um dos itens individualmente. Então aqui, por exemplo, eu quero colocar como um carrossel imagens. Então eu posso vir aqui colocar uma foto, selecionar aquela primeira e colocar aqui. Venho no segundo, seleciono a segunda imagem, no terceiro, seleciono a terceira imagem e eu tenho um carrossel com 3 imagens. Posso excluir aquelas outras, só que ele é um pouquinho chato também quando você quer utilizar ele da maneira mais simples. Por quê? Reparem que ele recortou. Isso acontece por conta do tipo de configuração dele. Você vai ter que vir na parte da altura das imagens e configurar aqui de forma fixa. Então isso aqui talvez não vai ser tão interessante, tá? Você tem que analisar com certa cautela se isso aqui vai realmente funcionar para o que você está precisando, né? Então aqui, ó, teria que deixar para ele ficar num tamanho legal. Teria que deixar aqui, ó, mais ou menos uns 490 para ele pegar aqui as bordas da imagem e tudo mais. E o que a galera gosta muito desse tipo de carrossel é que, por exemplo, você consegue colocar vídeos
Então você pode pegar vídeos de depoimentos, por exemplo, e colocar aqui no lugar da imagem, né? Aí essa imagem ela acaba virando uma imagem de capa, né? Ela acaba virando uma thumb da multimídia que você vai colocar aqui. E você vai colocar o link do vídeo. Quando a pessoa clicar, ele abre num estilo Lightbox, né? Que é um estilo de um pop-up. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Como eu não coloquei link, não coloquei. Então vamos pegar qualquer link que tiver aqui do YouTube. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar um podcast aqui. Qualquer link que tiver, tá show de bola. E eu vou colocar ele aqui, ó, só para vocês verem. Então quando eu clico aqui, ele abre nesse formato de Lightbox, tá? Mas assim, você vai precisar, como eu disse, fazer essas configurações aqui de tamanho, etc. Então, se você precisar de uma coisa mais simples e objetiva, não vai ser o ideal. Eu já utilizei muito esse carrossel justamente para depoimentos em vídeo. Então eu coloco depoimentos em vídeo aqui, forço uma galeria em formato de slideshow e aí tá show de bola, tá? E o que a galera gosta muito dele também é que tem como você colocar nesse formato fluxo de capa, ou se você estiver utilizando em inglês, ele vai estar escrito cover flow, né? E aí ele fica desse jeito aqui, que fica muito legal, que ele forma uma espécie de carrossel em 3D. E aí o pessoal gosta muito justamente por conta desse efeito que ele está mostrando aqui, ó. Tá? Então a galera coloca lá os vídeos, né, em carrossel, ele vai ficar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Vai ficar mais ou menos desse jeito, de fato no tamanho, né, que os vídeos normalmente ficam. E aí acaba virando aí um fluxo 3D que fica muito legal. Então ficam todas as thumbs dos depoimentos, todas as thumbs dos vídeos, e aí fica com esse efeitinho 3D que dá um charme para esse tipo de carrossel. Então esse aqui é um segundo tipo de slide de carrossel que o Elementor traz pra gente, né? Eu, particularmente, como disse, só utilizo nesses casos de galeria de depoimentos. Para carrosséis de imagem, para mim, pelo menos, não fica muito bacana. Ainda pesquisando aqui sobre carrossel, nós temos o carrossel de depoimentos, que quando você tem os depoimentos de forma escrita, né, que a pessoa não te manda prints, por exemplo, isso aqui funciona muito bem. Esse cara ele funciona muito bem. Você pode normalmente vir aqui, colocar o texto, subir a imagem da foto da pessoa que deu o depoimento, colocar o nome dela, colocar o título, né, que pode ser o cargo, tem pessoas que utilizam o nome da empresa, tem pessoas que utilizam a cidade de onde a pessoa é, tudo depende do foco ali da página, do foco da copy, da proposta do produto que você está desenvolvendo, né? Ou então simplesmente a pessoa tira, deixa só o nome ou deixa só a foto, dá para você fazer de várias formas aqui. E é esse carrossel, vejam que interessante, é esse carrossel que a gente vai utilizar para fazer o carrossel com qualquer tipo de conteúdo, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então esse aqui é um outro tipo de carrossel que a gente utiliza. Você tem as configurações tradicionais, que você pode fazer ele com esse skin, né, essa capa de bolha, que ele fica desse jeito. Você pode também manipular a quantidade de slides que ele vai exibir, né, em cada uma delas, quantos slides ele vai rolar quando passar a transição. Então ele tem aqui uma configuração bem legal. Eu particularmente gosto muito desse tipo de carrossel de depoimentos. Eu acho ele bem versátil, eu acho ele bem interessante para você colocar realmente, né, esses testimoniais aqui, esses depoimentos, e ele funciona muito bem, funciona muito tranquilo, não tem nenhum segredo, é só ir seguindo aqui de fato o que as configurações nos passam. O estilo dele também é bem tranquilo de manipular, você tem arredondamento, nesse caso, deixa eu ver, o arredondamento geral, né, não da bolha. Então se você tiver uma cor de fundo, ó, você consegue trabalhar um arredondamento dele. Aí eu já não acho interessante usar combinado, né, essa cor de fundo com a skin bolha. Aí eu já prefiro utilizar a skin default, que aí ele fica assim, né? Você coloca aqui o depoimento da pessoa, coloca a imagem, a descrição. Você também consegue controlar o layout, né? Se você vai colocar a imagem empilhada, que seria, acho que é em cima, né? Ó, imagem em cima, descrições embaixo. Consegue controlar o lado da imagem. Consegue deixar a imagem em linha, que é desse primeiro jeito, do jeito tradicional dele, né? Que fica a imagem do lado e as descrições do outro. Então você consegue ter um controle relativamente bem legal desse carinha aqui, desse depoimento, tá? Se a gente deixar a pesquisa de carrosséis de lado e pesquisar, porque aqui carrosséis ele já acabou, né? Ele traz para nós só esses três aqui. Se a gente pesquisar agora por slide, a gente tem alguns outros resultados aqui, ó. Nós temos, eu não vou entrar nesses, tá? Mas nós temos os slides, os carrosséis do Happy Add-ons, né? Que eles trazem aí uma característica bastante semelhante com as do Elementor, mas com algumas configurações, alguns estilos um pouquinho diferentes.
E nós temos aqui também um outro carrossel, um outro slide que não apareceu, ele não aparece na pesquisa por carrossel, ele aparece de fato na pesquisa por slide, que é esse aqui, que é aquele slide um pouco mais tradicional, aquele slide de e-commerce, né? Que você tem aqui uma imagem de fundo que você pode colocar ou uma cor de fundo, né? Vamos voltar aqui para o primeiro slide. Opa, arrastei o widget sem querer. Onde você consegue controlar aqui a cor de fundo do slide, né? Vamos ver se ele passa e atualiza. Ou você pode colocar uma imagem. Vamos ver se eu tenho alguma imagem de background que eu posso usar aqui como referência. Ó. Olha lá, pode colocar uma imagem de fundo, né? E você pode colocar conteúdo, e aí você coloca título, você pode colocar um botão com link. Então, por exemplo, para e-commerce isso aqui funciona muito legal, porque você coloca aqui uma foto de algum produto, uma foto de alguma promoção, de alguma campanha, coloca a descrição, né, título e descrição, e coloca um botão para saiba mais, ou alguma coisa desse tipo. E vale também isso aqui para sites institucionais, você pode colocar ali alguma descrição específica, páginas que você quer dar mais destaque do seu site, seções que você quer dar mais destaque no seu site, e esse slide aqui ele funciona muito bem, porque aí ele tem essa animação, ele fica bem interessante, né? Então dá para trabalhar muito bacana com ele. Eu particularmente não utilizo muito porque o foco das landing pages para lançamentos acabam não envolvendo esse tipo de slide. Eu não me recordo de nenhum caso onde eu precisei utilizá-lo em landing page de lançamento. Não, eu realmente estou puxando aqui pela memória, estou me esforçando um pouquinho e eu não consigo me lembrar de nenhum site de cliente, seja de parceria com agência ou designers, ou até mesmo os que eu montei, né? Que tinha conteúdo que precisasse desse tipo de slide. Agora, para site institucional e para e-commerce, eu já enxergo ele se encaixando muito melhor, né? Então aqui a configuração é muito tranquila, você configura o conteúdo dos slides, você pode definir aqui a altura, né? Para fazer ele um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mais fininho. E você também vai ter a parte do estilo, onde você vai conseguir controlar diversas propriedades dele aqui, tá? Mas não vou entrar muito a fundo nele porque né, não está muito relacionado com a aula de hoje, né, com o conteúdo nosso de hoje. Eu já vou agora voltar, né, aqui agora só para a gente finalizar, recapitulando aqui com o slide, a gente tem então apenas a adição desse e dos outros do Wrap Add-ons, que eu também, né, aproveitando que eles apareceram aqui, raramente utilizo, né? Eu acho que o único que eu já utilizei aqui do Wrap é esse Horizontal Timeline, que ele cria uma linha do tempo horizontal e aí fica bem legal para você colocar conteúdos contínuos. Esse aqui eu realmente já utilizei. Mas os demais eu particularmente nunca utilizei porque os próprios widgets do Elementor já me atendem muito bem, beleza? Agora vamos lá, vamos fazer então agora a transição, a transformação dessa seção aqui, deste conteúdo, para um carrossel, tá? Utilizando conteúdo editável. Já adianto para vocês que não vai ser uma edição tão simples igual a gente está vendo aqui, de clicar e já mudar as informações, vai envolver um outro processo, mas também garanto que não é nada muito difícil, ok? Como que a gente vai fazer aqui? Primeiro de tudo, nós temos que salvar esses caras aqui como modelos. O Elementor, ele tem aqui no botão direito o salvar como global. Esse salvar como global, eu vou mostrar para vocês aqui o que, que ele faz. Eu vou colocar aqui, ó, card, vou colocar um WD, que seria o widget, né? Card serviço 01. O que, que ele faz para mim? Se isso aqui for, não é o caso, tá? Mas se isso aqui for um componente, um elemento, um conteúdo, tá? Não apenas o widget, mas o conteúdo de fato, essa foto, esse texto, essa descrição, esse conteúdo aqui for um conteúdo que eu utilizo com certa frequência, que eu vou precisar utilizar em vários lugares na minha página, eu posso salvar isso aqui como um componente global, é um componente que eu crio, né, meio que personalizado, e ele vai ficar aqui, nessa guia de componentes globais, de widgets globais do Elementor. E aí vamos imaginar que eu preciso utilizar isso aqui em outro lugar, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e simplesmente arrastar. Não, por exemplo, eu repeti ele aqui, ó, ele está com umas configurações diferentes, mas eu repeti ele aqui. Eu posso simplesmente vir, arrastar ele para cá e ele vai criar para mim este mesmo widget, tá? Só que eu não consigo manipular as configurações dele. Por quê? Porque ele é global, ou seja, para eu alterar isso aqui, eu tenho que alterar aqui no editar widget global, e quando eu editar o widget global, ele vai editar todos os lugares que estiverem usando este widget global. Então isso aqui é legal porque economiza tempo se eu ficar de fato utilizando isso aqui com bastante frequência, só que não vai ser legal se você precisar fazer exatamente isso que eu fiz, ó, colocar
esse conteúdo aqui em cima e depois repetir ele aqui embaixo, mas com configurações diferentes. É o mesmo conteúdo, só que ele está com um tamanho de imagem diferente, está com um tamanho de texto, de título e tanto de descrição diferentes. Então, para isso já não vai funcionar, porque ele vai ficar com os tamanhos, com as configurações de estilo iguais a do widget global. Então, não acaba funcionando muito bem, tá? Deixa eu desvincular ele aqui para eu conseguir excluir daqui de baixo e beleza. E aqui em cima também eu vou desvincular do global para a gente poder utilizar isso aqui da maneira que eu vou precisar de fato. E mesmo que eu desvincule todos eles, só para título de curiosidade, ele continua aqui, e aí eu poderia utilizar novamente, tá? Então beleza, vamos lá. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer algo muito semelhante com isso que eu acabei de mostrar dos widgets globais. Só que na realidade eu vou salvar isso aqui como um modelo. O modelo, diferente do widget global, ele não é utilizado dessa forma, onde eu clico, seleciono o modelinho e jogo aqui dentro da página. Ele vai ser gerado como se fosse um backup desse widget, desse conteúdo, vou chamar de conteúdo porque não é apenas o widget, né? Desse conteúdo lá na biblioteca de modelos do Elementor. E a biblioteca de modelos do Elementor, você pode utilizar ela de várias formas. Eu poderia, por exemplo, vir aqui para adicionar uma seção e ao invés de adicionar uma seção vazia, eu clicar nessa pastinha e escolher qualquer coisa dos meus modelos, que são exatamente esses aqui que eu vou mostrar para vocês agora que a gente vai fazer. Eu também posso fazer o quê? Pegar o código desse modelo, que ali ele não mostra nessa tela que a gente acabou de ver, pegar o código desse modelo e incorporar ele utilizando este widget aqui, que é o widget de shortcode. Então, eu vou querer utilizar isso aqui de forma em várias páginas, né? Em várias páginas, então vai ser como se fosse um widget global, mas vamos imaginar que eu queira salvar, que eu queira utilizar essa linha inteira. Então eu consigo salvar isso aqui como um modelo, essa linha inteira, prestem muita atenção, salvar ela como um modelo, e aí depois pegar apenas o código dela, colar aqui e ele vai trazer essa linha inteira, com os 3 cards bonitinhos do jeito que eles estão aqui. E aí, mesmo princípio do widget global, eu não consigo editar as propriedades dela, colocar com tamanho menor, aumentar uma coluna só nessa página, não. Eu tenho que ir lá no modelo, que é um modelo também global, editar lá e todos os lugares que estiverem usando aquele modelo sofrerão aquelas atualizações, aquelas alterações. Então é bom porque economiza meu tempo na hora da edição, porque se eu estiver utilizando em 5 páginas eu não preciso editar 5 vezes, eu edito apenas em um lugar. Mas em contrapartida, se eu precisar em uma dessas 5 páginas fazer particularidade, eu não consigo. Não consigo, por exemplo, falar, 4 páginas vão ser iguaizinhas, idênticas, e numa 5ª página vai estar ali igualzinho, só que eu vou ter que diminuir um pouco o tamanho da imagem, colocar uma sombra maior, mudar o background das colunas. Não, aí já não dá, aí não funciona, tá? Mas para o que a gente vai fazer agora, vai funcionar perfeitamente bem. O que a gente pode fazer? Aqui mesmo, de dentro da própria página, a gente pode vir aqui, copiar esse carinha, ó, eu vou copiar este widget, eu ia copiar na coluna, mas eu vou copiar este widget, que é esse ícone aqui, vou vir no meu painel do WordPress, não é ali por dentro da página, e eu vou vir aqui, ó, modelos salvos. E aí dentro dos modelos salvos eu vou vir aqui em seção, e eu vou criar aqui nas seções. Vou adicionar uma nova seção e vou colocar aqui, ó, serviço 01, e vou criar esse modelo. E esse modelo, então, ele vai ser uma seção. É importante que ele seja uma seção, senão talvez não vai funcionar muito bem, tá? Ele pode não funcionar legal. Vou criar ele, vou fechar essa página, porque ela vai trazer alguns modelos prontos e não é isso que eu quero. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui, vou criar uma coluna simples e vou colar esse meu card aqui, do jeito que ele estava lá mesmo, tá? Do jeitinho que ele estava lá. Se você quiser, para ficar com uma visualização um pouco mais fiel, você pode vir aqui e diminuir o tamanho, né, a largura dessa linha, dessa seção interna, tá? Mas não é mandatório, não é obrigatório. Pode deixar do jeito que estava lá, que garanto para vocês que vai rolar. Então eu venho aqui, crio esse card e eu vou agora publicar ele. Então, serviço 01, beleza, criei o meu modelo, tá? Com o card do serviço 01. Agora eu vou voltar lá para a parte dos modelos salvos, vou vir aqui em seção de novo e vou adicionar um novo modelo, que vai ser o serviço 02. Vou criar ele e vou copiar esse ícone dali, esse widget. Vou aguardar ele abrir aqui para mim, vou fechar de novo as sugestões aqui de modelos e vou
fazer o mesmo processo. Vou criar uma linha bonitinha, vou deixar ela com 500. Eu particularmente gosto de deixar desse jeito porque fica um pouco mais fiel para eu ter uma noção de como que ele vai aparecer lá para mim. Vai ser diferente daqui, ele vai estar um pouquinho mais estreito, mas pelo menos eu consigo ter uma noção um pouco mais próxima do real. Vou salvar ele e publicar. Vou voltar lá para as seções dos modelos salvos. Já vou copiar o terceiro e vou repetir o processo. Modelos salvos, seção, e vou adicionar um terceiro modelo, que vai ser o meu serviço 03. Vou criar o modelo. Beleza, vamos aguardar ele carregar. Enquanto isso, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Vamos fechar aqui as sugestões. E vamos fazer o mesmo processo. Então, vou colocar aqui uma linha e vou colar ele aqui. Fiquem com a ASMR de eu bebendo água. E aí, beleza. Ó. Então, publiquei esse terceiro card, né? Que é a minha terceira seção, meu terceiro modelo. Vou sair e vou voltar lá nos modelos salvos. Eles já estão aqui, mas eu vou filtrar na seção para ficar mostrando só os três e a gente não correr o risco de se perder, tá? E eu tenho aqui, ó, serviço 01, serviço 02, serviço 03. E aqui no finalzinho, ó, eu tenho, lembra dele que eu acabei de falar para vocês? O shortcode, que se eu vier aqui e colar ele aqui, olha o que acontece, ó. Vou colar esse shortcode, ele traz para cá o meu card. Então, se eu mudar alguma coisa aqui dentro, então eu posso vir aqui nos modelos salvos, editar com o Elementor este modelo, e eu alterar qualquer coisa, trocar a foto, trocar o título, a descrição, vai alterar nesse carinha aqui também. Você só não vai ver essa atualização em tempo real. Então, se eu vier aqui editar, eu não vou conseguir ver ela aqui, do jeitinho que está. O que eu teria que fazer? Teria que vir aqui, ou excluir e adicionar ele de novo, ou atualizar a página, né, recarregar a página, para ele recarregar as informações dele, os dados desse modelo aqui. Mas ele já vai alterar automaticamente, você não precisa alterar lá e alterar aqui também. Então isso aqui é muito interessante. E nós vamos fazer utilização justamente desse carinha aqui, ó, do shortcode, para transformar esse conteúdo em carrossel. E aí talvez vocês já estejam ligando um pouco as coisas, né? O que eu vou precisar? Eu vou precisar de um carrossel que me permita colar aquele shortcode. Então, se a gente parar para pensar, eu já sei que o carrossel de imagem não vai funcionar para mim. Porque o carrossel de imagem, se a gente colocar ele aqui, ó, ele não permite eu colar um texto. Ele só me deixa fazer o quê? Carregar uma imagem. Então, não vai funcionar para mim. Se eu utilizar o carrossel de mídia e colocar ele aqui, também não vai rolar, porque ele pede que eu suba ou uma imagem ou um vídeo com uma imagem de thumbnail. Então, também não vai rolar. Logo, o que sobra para mim é o quê? O carrossel de depoimentos. E o carrossel de depoimentos, se a gente olhar para ele, a gente sabe que a gente consegue fazer o quê? Subir texto para ele. Então, é justamente aqui que a gente vai colocar o shortcode para trazer esse card que virou um modelo para cá, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar essa seção, porque eu ainda preciso dela para outras coisas posteriores. Então, só vou vir aqui no responsivo dela, vou esconder ela de todos os tamanhos de tela e vamos voltar para cá. Então, o que eu vou fazer agora para transformar, então, essas três colunas em um carrossel? Eu vou pegar o shortcode de cada um dos três modelos e vou colocar aqui no lugar do conteúdo. O que eu faço? Eu apago a imagem, apago o nome e apago o título, que senão eles vão ficar aparecendo aqui, e aí não vai ficar muito interessante o negócio. O único ponto negativo, não é lado, né? O único ponto negativo que eu vejo de utilizar esse carrossel para isso é que ele não atualiza para a gente quando a gente coloca o shortcode, igual aconteceu na hora que eu utilizei o widget de shortcode. Ele não mostra o conteúdo aqui para mim. Então, eu meio que fico trabalhando no escuro, né? Eu não consigo ver uma prévia desse carrossel, por exemplo, aqui. Para eu ver uma prévia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, clicar em ver alterações, para ele carregar uma prévia dessa página para mim aqui, sem ter que salvar ela. Então eu clico aqui no desenho do olhinho aqui embaixo para ver as alterações, e aí ele mostra para mim isso aqui carregado no formato do carrossel. Mas, infelizmente, aqui no Elementor ainda não é possível. Pode ser que numa atualização futura do Elementor eles coloquem isso pra gente, mas por enquanto, infelizmente, não está rolando. Mas beleza, tranquilo, dá pra gente relevar isso aí, dá pra gente trabalhar dessa forma. Basta você clicar aqui quando você adicionar os próximos
e ele vai atualizar a página para você na prévia e você consegue ver o conteúdo. Então, beleza, vou fazer exatamente isso. Vou vir aqui, vou duplicar esses itens, porque eles já estão sem a imagem, sem o nome e título, então facilita a minha vida. E eu só vou trocar os shortcodes. Você pode pegar o ID aqui dele também, né, o código dele, e alterar lá na mão mesmo, não precisa nem copiar inteiro. Por exemplo, eu poderia vir aqui e trocar só para 513, tá? Funcionaria também, é a mesma coisa. Mas só para a gente mostrar um processo bem passo a passo mesmo, estou fazendo aqui a inclusão dele manualmente. Então beleza, ó, coloquei os 3 shortcodes aqui. Por padrão, esse carrossel de depoimentos ele vem mostrando de um em um, então ele colocaria os depoimentos todos individuais. Basta eu vir aqui no slide por exibição, trocar por 3, aí ele vai mostrar para a gente aqui, ó, os 3 IDs de shortcode, e aí eu relaciono um pouco os meus conteúdos. O que eu falei mais cedo naquele outro carrossel de imagem vai ajudar a gente aqui também. Eu não fiz aquele carrossel à toa, foi para mostrar para vocês algumas configurações que a gente vai precisar utilizar nesse carrossel também. Então, ó, eu coloco 3 slides por exibição, um slide para rolar, né, que seria o tradicional, e a gente tem o mesmo ponto, né, a gente chega no mesmo detalhe que a gente teve lá naquele slide de imagem. Eu não quero que esse slide ele fique rolando no desktop. Por quê? São 3 slides e eu já estou exibindo os 3. Eu não quero que a pessoa fique rodando pelos mesmos 3 infinitamente. O que eu venho fazer? Eu venho aqui em mais opções, posso também retirar as setas, posso retirar aqui a paginação e eu vou desabilitar a reprodução automática e eu vou desabilitar a repetição infinita. E aí ele fica desse jeito aqui, ó. Tá? Aí ele vai ficar bonitinho. Tamanho da imagem completo, aqui tá tudo ok, tá tudo certinho. O que eu vou fazer agora? Vamos só dar uma conferidinha, beleza? Tá tudo ok, sem paginação, tamanho da imagem, carregamento lento não precisa. A gente vai vir aqui na parte do estilo. Essa é a parte um pouco mais chatinha, porque como eu disse para vocês, nós estamos trabalhando no escuro, então eu não consigo ver o que eu estou editando. Eu tenho que ir editando, clicando para visualizar e conferir aqui na prévia. Então é um processo que você tem que fazer realmente com um pouco mais de calma. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou clicar aqui para ver as alterações e vamos conferir se ele pelo menos já trouxe para mim os 3 cards aqui no formato de carrossel. Descendo, a gente já visualiza eles, ó. Nós já percebemos que tem um pequeno detalhezinho aqui, ó, que ele trouxe um espaço um pouco maior entre eles. Então a gente pode tentar resolver isso fazendo isso aqui, ó, retirando os espaços. E também eu posso fazer essa correção aqui dentro dos próprios modelos, tá? Porque eu já vou mostrar de onde esses espaços estão vindo. Ó. Eu retirei o espaçamento entre os carrosséis, entre os slides, mas ainda não resolveu, ficou um espaço muito grande. Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar editar cada um deles, tá? Vou precisar editar cada um deles. E deu um erro em um deles aqui, vamos recarregar, não tem problema. E eu vou ter que retirar todos os espaçamentos que estiverem entre as colunas, na parte de coluna, na parte de linhas também, para deixar eles o mais crus possíveis, né? Eu costumo usar o termo cru. Então eu vou vir aqui, vou retirar a margem dessa minha linha, dessa minha seção interna, vou retirar os paddings também, vou vir aqui na minha coluna e vou fazer o mesmo, ó. Vou deixar tudo zeradinho, tá? Tudo zeradinho mesmo, ó. Deixando ele bem rente nos limites das nossas seções aqui, dos nossos blocos de espaço, tá? Aqui fora eu acredito que não precise colocar, a gente nem tem espaço externo, né? Porque ele vai pegar o conteúdo interno aqui. Então só zerando esses espaços eu acredito que já vai resolver. Apesar de eu ter feito isso essa semana, não é algo tão recorrente, então eu não lembro de cabeça, né? Então por isso que eu estou falando que já deve resolver, né? Estou indo aqui pelo raciocínio completamente lógico. Então vamos zerar isso aqui nos 3. Vamos zerar isso aqui nos 3, bonitinhos aqui, beleza, beleza. Já atualizei conforme eu fui alterando aqui as informações. E agora vamos fazer o teste, né? Ó, estão aqui. Vamos clicar para ver as alterações. Como ele está pegando dos modelos, então esses espaços eles devem atualizar lá dos modelos. E aí, ó, já ficou um pouquinho mais interessante, ó, já ficou mais interessante. Agora o espaçamento, vamos colocar 10 aqui para ver se ele fica melhor. Nós temos um padding aqui também, ó, que eu posso retirar, ó. Tem um padding aqui que eu posso retirar. E vamos ver, ó. E aí a gente vai testando para a gente ir chegando no resultado. E aí fechou, ó. Show de bola.
Então eu retirei todos os espaçamentos da coluna e da seção interna nos modelos e eu zerei também aqui, ó, o padding. O espaçamento eu posso deixar ele, porque ele é o espaço entre um card e outro, tá? Reparem que a sombra, ela teve aquele problema que eu falei para vocês. Esses slides, eles têm esse grande problema com sombra, tá? Ele tem aquele overflow que ele acaba cortando, ele acaba fazendo um corte seco nas sombras dos conteúdos que estão ali dentro. Então, se eu quiser corrigir isso aqui, eu vou ter que aprofundar um pouco mais no CSS. Eu não gosto de segurar conteúdo, então eu vou acabar fazendo, mas eu já adianto para vocês que é uma coisa um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais detalhada, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou inspecionar os conteúdos aqui e eu vou descobrir onde que essa sombra tá e qual é o elemento que está bloqueando essa sombra. Se você não sabe utilizar isso aqui, é o próprio inspetor de elementos do Google Chrome, tá? Pressionando Ctrl Shift C, você consegue colocar o seu mouse sobre qualquer componente e você inspecionar os conteúdos dele, né? Tanto de CSS quanto do HTML. Você consegue ver essas informações aqui na lateral. Então aqui em cima eu estou vendo o HTML e aqui embaixo o CSS. Acabou de acontecer aqui que ele recarregou a página sozinho, né? Esse é um ponto negativo de quando você está trabalhando com a pré-visualização. Ela fica recarregando automaticamente para manter o seu conteúdo atualizado e você sempre vê o mais atual, tá? Mas se você for meio rapidinho, dá para trabalhar com ela. Se você não estiver tão rápido, ainda não estiver muito acostumado, eu recomendo que você salve, né? Você atualize a página e você abra ela, o link normal, para ele não ficar recarregando automaticamente, aí você consegue ver isso aqui com um pouquinho mais de calma. Mas vamos lá. Então aqui, ó, nós temos o gap do nosso, acredito eu que já seja do slide, ó, porque ele está aqui um widget wrapper, então deve ser dele mesmo. Tem um column gap, não, aparentemente esse aqui é o, já é da seção do modelo. Vamos ver aqui, ó, testimonial text. Isso, ele mesmo. Em algum lugar deve haver um overflow hidden aqui. Pode ser que não esteja, porque isso venha já por padrão. Mas a gente vai procurar por esse overflow hidden aqui, ó, que esteja fazendo esse corte seco. Eu acredito que ele não vai ser aqui na section, porque a section já deve ser lá do modelo. Então eu acredito que ele esteja aqui nessa div, ou ele esteja aqui, ó, tá? Que são, pode ser nessas outras anteriores também, que são os pontos, ó, que batem exatamente no lugar em que ele está fazendo o recorte da sombra. Ó. Então eu vou dar uma olhadinha nesses lugares para ver se tem algum overflow hidden, ó. E aí se não tiver, a gente tem que ir, ah lá, achei, ó, tá aqui, ó. No Swiper Slide, ele tá com overflow hidden. E aí, para ver se isso vai funcionar, o que eu faço? Eu venho aqui mesmo, sem ter que mexer no código, e coloco isso, ó, visible. E aí ele não funcionou. Então não é apenas esse. Ele vai ter algum outro lugar que ainda vai estar fazendo esse recorte. Então a gente vai ver se a gente encontra algum outro lugar que esteja com overflow hidden para a gente conseguir manter essa sombra bonitinha, ó. Mais um, ó, aqui em cima nessa outra div. Então, ó lá, no Swiper Container eu também vou precisar fazer. O Swiper Container já tem uma vantagem, porque lembra que eu precisei trabalhar com ele lá no CSS para poder fazer aquele efeito de continuidade aqui na lateral da página. Então, provavelmente, se eu colocar visible aqui, ó, ele já resolve pra gente, ó, o problema da sombra. Então, fechou. Então, talvez eu nem precise colocar o overflow visible naquele outro. O que eu for fazer para resolver o problema da continuidade aqui dos cards, ó, que inclusive ele até já apareceu um pedacinho dele aqui, ó, o que eu for fazer para mostrar os outros cards, talvez já resolva o nosso problema. Cadê aquele outro overflow que eu mexi? Estava no Swiper Slide, está aqui. Fico falando e não presto atenção. Então, ó, vamos colocar um hidden aqui para ver, ó. Não, então o hidden daqui do Swiper Slide, ele também cortou a sombra. Então eu vou ter que fazer o overflow visible nos dois. No Swiper Slide e no Swiper Container. Beleza, então tá fácil de resolver. Vou vir aqui e vou colocar no avançado CSS personalizado. Selector, ponto, Swiper Container,
overflow visible. Posso até copiar isso aqui para dar uma de preguiçosão e trocar aqui para swiper slide. Então, beleza. Agora, vamos ver aqui a prévia no mobile para a gente ver como que ficou, se ficou legalzinho. E ó, no desktop tá show de bola. Ele tem esse efeitinho aqui, ó, de puxar, só que se a pessoa puxar, ela vai ver que não tem nada pro lado, então tá tranquilo, tá de boa. E agora o que mais importa pra gente é no mobile. Vamos ver se no mobile, ah lá, a sombra, opa, deu um bug nervosão aqui. Foi algum bug temporário, porque eu atualizei a página e já resolveu. Mas olha lá, a sombra já não está mais cortando. E ele não está trazendo, ó, ele não está trazendo um pedacinho do slide que está no próximo card. Então eu preciso também fazer aquela mesma jogada da coluna. Ó. Então eu vou vir aqui nessa coluna e eu vou colocar... Opa, no desktop não, né? Calma, calma. Vamos colocar uma margem na direita. Vamos colocar uma margem de 20 aqui. Se você achar que essa margem não ficou legal colocar nessa coluna, porque reparem que todo o conteúdo veio para cá, então você pode fazer um pouco diferente. Ó. O que você pode fazer? Você pode vir aqui, inserir uma seção interna aqui embaixo, que acredito eu que eu tenha feito dessa forma. Jogar o slide dentro dela, o que para o desktop não vai afetar em absolutamente nada. E no mobile, você colocar essa margem somente na coluna daqui de dentro da sua seção interna, tá? E eu acho que o próprio espaçamento da seção interna já vai trazer para a gente o slide um pouquinho mais para cá. Ó. Já vou até testar antes de eu colocar o espaçamento lá. Ó. Isso mesmo, ó lá. Ele já trouxe ó, o card um pouquinho mais para cá. O único ponto que pode ser um pouco negativo é se você for muito detalhista, que ele também adicionou um espaço aqui. Então pode ser que você sinta que aqui vai ficar meio desalinhado com os próximos conteúdos. Se você for detalhista nesse ponto, aí eu já sugiro que você faça exatamente o que eu ia falar. Você vem aqui, zera a margem, zera o padding e coloca apenas a margem de 20 na direita. Tá? Aí já vai resolver o teu problema. Aí vai ficar show de bola. Vamos aguardar, ele recarrega automaticamente quando eu atualizo lá. E aí, beleza. Ó. Aqui ele vai ficar mais alinhado com o conteúdo e aqui ele já aparece um pedacinho do card. E aí pronto, ó, você transformou um conteúdo que era um conteúdo de coluna em um carrossel. E aí você consegue fazer essa jogadinha que fica top demais. No desktop você tem as 3 colunas normais, como seria o tradicional. E no mobile você tem um formato de carrossel, que fica muito mais bonito, fica muito mais dinâmico, muito mais atrativo. Isso aqui chama mais a atenção das pessoas. Aí agora o único detalhezinho aqui, um ponto que tem gente que passa completamente batido aqui. Se a gente observar os nossos cards, ó, eles não estão itálicos, eles estão escritos normalmente. Só que quando eu acrescento isso aqui no carrossel, eles ficam itálicos. Isso é por conta da formatação padrão desse carrossel de depoimentos. Se você reparar muito bem, ó, vamos adicionar um carrossel de depoimentos novo aqui embaixo. Ó. Carrossel depoimentos. O carrossel de depoimentos, ele tem realmente ó, os textos em itálico do conteúdo. Então, ele puxa isso aí por herança lá para dentro dos nossos modelos. Para você corrigir isso, é muito simples. Basta você vir aqui, vem no estilo, vem aqui no conteúdo, e aí na parte do texto, ele tem texto, aqui ó, conteúdo, texto, nome, título. Na parte do texto principal aqui, ó, que ele não colocou nada, né, ele já leva como conteúdo, você vem no estilo e ao invés de deixar no padrão que ele herda o itálico, você coloca normal. Reparem que até o shortcode já ficou normal. Ó. E aí, atualizando, a gente volta para cá, aguarda ele salvar lá e recarregar automático aqui, e ele já vai deixar bonitinho do jeito que você definiu lá. Então, dessa forma, utilizando os modelos em conjunto com o carrossel de depoimentos, você consegue transformar qualquer conteúdo em carrossel. E já adianto para você, apesar de eu não achar isso muito legal, não achar uma boa prática, você não precisa fazer sempre carrosséis de conteúdos todos iguais, tá? Igual eu fiz aqui, eu coloquei 3 cards iguais.
Mas se você quiser, você pode colocar um card, você pode colocar uma foto, você pode colocar um outro texto, um ícone, porra, aí fica à vontade, você vai fazer da maneira que fica mais interessante para você. Mas no meu caso aqui, eu particularmente acho interessante que sejam conteúdos iguais para você criar ali uma padronização. Senão fica uma bagunça, vira uma coxa de retalhos. Ah, colocou um que é um card, o outro é só uma imagem, o outro é só um texto. Ah, um é com ícone, outro sem ícone, outro é com foto. Não, aí, porra, vira uma bagunça generalizada. Você fazendo dessa forma, com todos os conteúdos iguais, fica um brinco, fica show de bola, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido capturar, né, a lógica e a ideia por trás desse conteúdo aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou respondendo para vocês ao longo da semana, ou então mandem para mim no direct lá no meu Instagram, nas caixinhas de perguntas, e eu vou também tirando as dúvidas. Se você tiver alguma curiosidade, uma tentativa nova que você queira fazer e quiser uma segunda opinião, manda para mim lá também que eu tento te ajudar de alguma forma. Não deixa de se inscrever aqui no canal, de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa também que você saiba que precisa, que está numa jornada aí de conhecimento, de desenvolvimento também de landing pages e que precisa desse conteúdo. Manda para essa pessoa também, compartilha, que você ajuda a fortalecer ainda mais esse meu projeto das lives semanais aqui dos conteúdos. Eu fico por aqui, espero vocês na próxima semana, que se Deus quiser será uma live ao vivo de verdade. Já me adianto aqui para desejar os votos de Feliz Natal e Feliz Ano Novo, um bom fim de ano para você e para toda a sua família, porque a gente já está na reta final do ano aí, então eu sei que muita gente vai dar uma desligada e etc. Não parem por completo, mas eu já desejo as festividades aí, boas festividades para vocês. E eu espero ver vocês aqui novamente nos próximos dias e também no próximo ano aí. Valeu? Pessoal, muitíssimo obrigado, uma boa noite, uma ótima semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, até mais.